Podcast Amor pelo Futuro, o podcast da FACHESF. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Amor pelo Futuro. Por aqui estamos sempre trazendo assuntos bem relevantes e se você, participante, ainda não sabe, na FACHESF temos uma área específica de gestão e controles internos. E para isso estou aqui com Carla Loepert, que é assessora da área. Prazer, Carla, te receber aqui. Obrigada, o prazer é meu, Kirli, estar participando, né, e falar aqui um pouco sobre a área de gestão e controles internos da FACHESF, que é bem importante, eu acho que é de interesse de todos. O que é que vocês fazem por lá, Carla? Explica para a gente. A nossa área ela foi criada para ajudar no controle e diretrizes dos documentos da Fundação, assim como ajudar com que a governança ela cumpra todos os ritos necessários dentro da Fundação. E quem é a governança aqui da FACHESF? Aqui na Fundação, a gente tem Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, assessores técnicos e comitês consultivos, como de investimento, de risco e de previdência. O Conselho Deliberativo ele é composto por 6 membros, 3 indicados pela patrocinadora, 3 eleitos. Conselho Fiscal, 2 indicados pela patrocinadora, 2 eleitos. Diretoria Executiva, o presidente e o diretor de Administração e Finanças é indicado pela patrocinadora e o diretor de benefício eleito pelos participantes. E você interage com todos eles dentro desse processo, não é isso? Interagimos através de reuniões. Eles se reúnem constantemente, né? No mínimo, uma vez por mês. Conselhos, diretoria executiva, uma frequência maior, no mínimo 2 vezes por mês, tendo várias outras reuniões extraordinárias de acordo, né, com a necessidade. Fora que os assuntos pautados em reunião, pode vir a existir vários outros assuntos que existem, sim, as reuniões com os gestores aqui dentro da Fundação. A FACHESF, Carla, como todas as outras fundações, é auditada, né, de diversas maneiras. A gente recebe auditorias internas, externas, você que lida com isso na área? A nossa área, ela foi criada também para ser a porta de entrada e saída da Fundação. O que isso significa? O que chega de ofício, solicitações externas, como pode vir a ter Previc, CGU, TCU e CHESF, né, como nossa patrocinadora. Isso é recebido e encaminhado para a AGC. Da AGC, ela é distribuída de acordo com o assunto de cada documento, assim como a área interna, no que a gente pode dizer o seguinte, né, as auditorias. Hoje a FACHESF ela não tem uma área de auditoria, mas ela tem um plano anual de auditoria, onde ele é definido em diretoria executiva, passado pelo Conselho Deliberativo e explicado quais são as áreas naquele ano que serão auditadas. Nós contratamos uma auditoria externa para fazer essa auditoria. Fora essa auditoria interna contratada por nós, temos também a auditoria contábil, que ela é uma auditoria obrigatória, todas as empresas elas têm essa auditoria, né? E a partir desse ano, esse contato com a auditoria externa, né, que é a auditoria contábil das demonstrações financeiras, ela também tem como ponte a AGC, que faz a questão da contratação e é o ponto de comunicação entre a área da contabilidade e a empresa. Né? A gente trabalha com uma das maiores auditorias do mundo. Existe uma classificação mundial chamada Big Four, que são as 4 maiores auditoras do mundo. Uma delas está aqui dentro, que é a Deloitte. Tanto, ela iniciou fazendo auditorias de processo. Então, desde 2018, a gente tem esse plano de auditoria. Vários processos, várias áreas já foram auditadas. E hoje, a auditoria, a gente encerrou o ciclo desse ano da auditoria de processos. A auditoria contábil da Fundação, ela passou a ser a Deloitte. Carla, você também comentou sobre a Previc, né? Explica pra gente o que é a Previc e como a Previc faz essa função também de supervisionar a FACHESF. Primeiro, só explicar um pouquinho o que é a Previc, né? É a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, é o nosso órgão regulador. Hoje, na Fundação,
né? Não são em todas as fundações, mas devido ao porte da FACHEST, a Previc, ela tem o que é conhecido como uma supervisão permanente na fundação. O que seria isso? Eles estão aqui durante todo o ano. Eles analisam todas as atas de diretoria executiva, conselho fiscal, conselho deliberativo, todos os comitês. Então, a cada 3 meses, eles recebem esse material, fora toda a parte de demonstração atuarial, demonstrações financeiras, política de investimento. Através desses documentos, eles surgem várias outras demandas, o que eles chamam de solicitação de informações e documentos, famosas CIDs aqui dentro. Entendi. Que são documentos enormes. Para você ter uma ideia, a última CID, que foi nesse semestre, foi sobre transparência e prestação de contas. Foi uma solicitação de 45 informações e documentos. Quando a gente fala de informações e documentos com a Previc, não é apenas a gente dizer que tem ou que não tem. Prestar informação falada. Tudo que é demonstrado precisa ser... Tudo que é falado precisa ser demonstrado. Precisa ter a devida evidência. Então, é correto dizer que todas as decisões da FACHEST passam pelo conhecimento da Previc, não é isso? A Previc tem conhecimento a todas as atas de tudo que é feito aqui na Fundação. E é engraçado que tem vezes que a gente escuta, mas a FACHEST está sendo auditada, tá? Uma auditoria lá dentro. Soa um pouco estranho para a gente que está de fora, mas quando a gente procura entender, a gente vê que esse é um processo bacana. A empresa está se preocupando em ter uma melhoria constante nos processos, né? Sim, sim. Com as nossas auditorias, né? Auditorias, inclusive, que a gente foca bastante em auditorias de processo, o objetivo é justamente esse. O objetivo não é achar nada errado. Tanto é que durante todo esse período a gente não teve nada em nenhum relatório de auditoria que se faz errado. Não é isso. É auditoria de processo. O intuito é melhorar o processo, é melhorar a eficiência, né? É sempre preocupada em estar trabalhando com as melhores práticas e trabalhando da melhor forma. E da melhor forma, quando a gente fala em melhor forma, é com efetividade, com transparência, preocupada, inclusive, nessa questão de prestação de contas. Então, tudo isso ele envolve não só a auditoria, é da auditoria à supervisão da Previc. Que eu soube também, Carla, que a gente recebeu um documento da Previc, né? Isso alegando... Uma das últimas, o retorno que a gente teve da Previc sobre transparência e prestação de contas foi que nós temos, sim, uma prestação de contas efetiva e de confiança. Quando a gente fala que a Previc, ela nos dá esse retorno, e teve isso dentro de um documento, eles não só enviaram um documento solicitando as informações e as evidências de que fazíamos, como eles vieram aqui na Fundação, né? Eu mesma recebi o auditor, eles entraram no nosso site, eles entraram na área restrita. Então, todo documento, vocês têm isso? Mostramos, temos. Vocês disponibilizam isso? Disponibilizamos. Então, lá dentro do site, lá dentro da área restrita, para todos os participantes, tem uma aba chamada Transparência, onde existem várias informações que, inclusive, muitos desconhecem. Exatamente. Né? Alguns falam que, não, eu não entendi, não estou entendendo da forma como está sendo mostrado. Mas mesmo, né, o que não entendeu, a gente tem ali à disposição, tem lá no próprio site, na própria área restrita, a disponibilização ali de fale conosco, tire suas dúvidas. Sempre que isso acontece, o retorno, ele tem, inclusive, controlamos dentro da fundação o prazo de retorno para o participante. Entendi. Essas auditorias, Carla, elas emitem relatórios, as auditorias externas, elas chegam a emitir relatórios. Esses documentos também estão na aba de transparência? Eles emitem relatório, eles não estão na aba de transparência. O que é que acontece quando a gente recebe um relatório? Qual é o procedimento aqui dentro? Quando a gente contratamos a Deloitte. Dentro do contrato, a gente tem lá as cláusulas, que são cláusulas de confidencialidade. Que esse documento, ele não é um documento, ele é um documento interno da fundação. Ele não é um documento para ser disponibilizado. Esse documento, ele não serve para nada que seja fora, né, da fundação. Porque esse documento, ele é um documento de trabalho. Ele é um documento, nele vem recomendações para melhorias de processo.
Esse documento ele é apresentado para os diretores, disponibilizado para todos os conselheiros. Quando a gente recebe esse documento, o primeiro passo é distribui para os gestores que sofreram a auditoria, para que eles possam emitir com prazo um plano de ação para se adequar, para cumprir a recomendação solicitada pelo auditor. Uhum. Então, esse aqui é o trabalho da auditoria, ela não acaba com a entrega do relatório. O trabalho interno da gente, ele começa com a entrega do relatório, que é onde a gente vai passando por todas as áreas, acompanhando o plano de ação, e esse acompanhamento ele é feito pela diretoria e pelos conselhos. E eu, como participante, se eu tiver curiosidade de conhecer um desses documentos, eu posso procurar a área da AGC? Pode vir, estou à disposição, eu posso mostrar, eu não posso entregar. Sim. Porque isso aí é cláusula contratual e não é uma cláusula que a FACHEST colocou. Entendi. A gente está falando de uma empresa mundial, uma das maiores empresas do mundo, onde muitas vezes os contratos a gente não tem muita flexibilidade da forma de contratação. Entendi. E o que a gente quer, de fato, a gente não quer flexibilidade em contratação. A gente quer ser auditada, a gente quer que a auditoria venha como ela audita qualquer uma outra empresa, ou uma empresa multinacional, ou uma empresa de menor porte, ou uma empresa do porte da FACHEST também. A gente quer os procedimentos do mercado, né? A gente quer saber como estamos dentro do mercado. E essa comparação e o que ele fala de melhor prática, ele não está falando só no mundo de fundo de pensão. Ele está falando da FACHEST como empresa. Carla, e além da sua área, que é a gestão de controles internos, vocês também respondem pela gestão de riscos aqui da FACHEST, né? Como é que funciona? A gestão de risco aqui na Fundação, a gente trabalha com identificando os riscos, mitigando todos os riscos, para que eles não aconteçam. Caso aconteça, a gente já tenha todo o plano de contingência de como agir caso isso funcione. E o que seria essa gestão de risco, né? Porque risco, quando fala em risco, nossa, a Fundação está... Não é isso. A gente trabalha monitorando e identificando os riscos de todas as áreas. Um exemplo desse risco seria o seguinte: risco de imagem, né? Comunicação, a gente está aqui, né? O que estamos fazendo agora, nos comunicando. Então, assim, qual o risco de uma comunicação? Qual o risco de uma não comunicação? Qual o risco de uma comunicação mal interpretada? Então, assim, isso tudo é pontuado e é classificado dentro de uma matriz e é gerenciado e acompanhado. A gente tem todos os riscos da Fundação mapeados e acompanhados. Eles são feitos um acompanhamento mensais, tendo relatórios trimestrais e uma marcação de risco, que a gente vai lá com o gestor de todas as áreas, todas. Não pense assim, risco, porque a gente tem o quê? A gente tem uma área de investimento, né? Então, o risco de investimento, não. Investimento é uma das áreas. A gente vai lá com a área de investimento, a gente vai na área jurídica, a gente vai na área de comunicação, a gente vai na área de atendimento ao participante, a gente vai na área financeira, a gente vai na área saúde de também, suprimentos, né? A área de saúde também. Então, todas as áreas da Fundação, todos os gerentes, todos os assessores, junto com sua equipe, porque é importante que sejam as pessoas que estejam participando do processo, vai lá identificar, existe um risco, existe esse risco, existe, qual a probabilidade dele acontecer, né? E o que é que precisamos fazer, que é o que é essa palavrinha, mitigar. O que é que precisamos fazer para que ele não venha acontecer? Qual o controle? O que é que a gente pode melhorar no nosso controle para mitigar, para diminuir as chances que ele possa vir a acontecer. Se ele vir a acontecer, qual o plano de contingência? Então, assim, é um assunto delicado e muito importante, porque, inclusive, o risco, né? Esse gerenciamento do risco, ele serve e ajuda na tomada de decisão. Na tomada de decisão da diretoria executiva, na tomada de decisão de um conselho deliberativo e no conselho fiscal, ele ajuda justamente na fiscalização, que é verificando quais são e quais os controles que tem para determinados riscos. Era isso que eu ia perguntar. A diretoria e os conselhos também têm a consciência desse trabalho, né? Tem. Esse trabalho, ele inclusive, ele passa por diretoria e conselho deliberativo. A gente sempre reporta, tá? Mostrando esses relatórios, entregando, mostrando, sim,
todo esse acompanhamento e trabalho que é feito na gestão baseada em risco dentro da fundação. Perfeito. Carla, e como o participante pode contribuir nesse processo de transparência, de procurar conhecer mais sobre os processos que a gente pratica aqui, sobre as práticas da fundação e se manter sempre atualizado sobre esses assuntos? Aquilo que eu posso dizer a você é o seguinte, a primeira coisa que o participante ele precisa fazer é entrar no site, entrar na área restrita. Tem uma aba assim, recentemente até foi uma coisa bem recente, a gente soube que muitos não sabem, não conhecem que tem essa aba de transparência dentro do site, né? Dentro da área restrita dele. Lá existem várias informações, inclusive as atas dos conselhos, né? Os extratos das atas. Lá estão informando todos os assuntos que foram passados naquela determinada reunião. Fora isso, a gente tem tudo relacionado, relatórios de investimento, relatórios atuariais, demonstrações. A gente tem o relatório anual da fundação. Então, assim, várias informações estão lá. Tem informações técnicas, existem muitas informações técnicas, que é quando eu falo, não, porque a comunicação ficou complicada, ficou difícil de entender. Algumas informações, elas são difíceis de entender, não é simplesmente por conta da comunicação em si. A questão é que o assunto, ele é técnico, ele requer um pouco mais de conhecimento, mas o que eu posso dizer, participante, é que estamos à disposição para tirar as dúvidas, mas é importantíssimo que antes simplesmente, entendeu? Olha, eu não vi, eu não entendi, dá uma olhada. E vem com a dúvida para a gente, porque a gente pode sim explicar de uma forma mais clara, de uma forma mais tranquila, uma linguagem melhor, que seria melhor de interpretar falando, porque uma área técnica, um investimento, para explicar um investimento, por exemplo, eles precisam sim usar os instrumentos técnicos. Não é fácil a comunicação, principalmente porque o nosso público, a gente está falando de um público muito pulverizado. Então, essa parte da comunicação, ela não é simplesmente a comunicação. Então, vai no Fale Conosco, pergunta, ou então pede um horário, quer no Fale Conosco, quero um horário, olha, eu preciso tirar uma dúvida com Carla. Eu preciso entender aí dessas auditorias, eu quero realmente saber se essa auditoria ela existe, se existiu, como foi que aconteceu, se não teve. Gente, não teve, a gente não tem pontuações de auditoria, nada que possa vir, que foi identificado, que põe em risco a nossa imagem, os nossos números, ou que, né, a nossa instituição. A gente tem várias auditorias, inclusive da patrocinadora, que o patrocinador, assim como o participante tem interesse na fundação, a patrocinadora ela também está sempre aqui dentro, e não é sempre aqui dentro na forma de gerir, porque a questão de gestão da fundação, ela é muito clara na sua governança. Ela tem os representantes dos participantes e tem os representantes da patrocinadora. Então, essa gestão ela acontece dessa forma, através dos seus representantes. Mas, assim como o participante tem interesse em saber como estão os números e a fundação, a patrocinadora também tem. Então, eles também têm um plano anual de auditoria aqui dentro que fiscaliza e monitora de uma forma como auditor e não como um patrocinador. Certo? Então, de fato, não, eu estou aqui com um viés de auditoria e não com outro tipo de viés. E também não foram encontrados nada que tivesse mostrado, né, a gente ficasse exposto de alguma forma de algo errado. Né? Muito pelo contrário. A gente tem essas auditorias, a gente inclusive gosta muito de auditoria, ou da supervisão da Previ, que eles são sempre muito bem recebidos por nós, porque nós gostamos, a gente gosta não só dessa troca, que é
de estar sempre atento aos melhores processos, às melhores práticas, né? E também de mostrar, por que não? De mostrar que trabalhamos de uma forma correta, de acordo com a legislação. Então, isso vai além dessa questão de mapear processo, de melhoria contínua. Isso prova que a FACHESP tem essa busca de se mostrar que é transparente, que trabalha corretamente e, principalmente, repassar essa informação para os participantes. Isso. Procurando a satisfação dos participantes, que é isso que importa, né? Exatamente. A gente trabalha para os participantes, para a fundação e sempre, né, todo mundo, o objetivo de todos é visualizar o participante e a fundação no intuito da sua perenidade. Exatamente. A gente está aqui, né, para contribuir e para que a FACHESP ela esteja por muitos mais de 50 anos, acabando de fazer 50, mas que esteja aí, né, com foco na perenidade e sustentabilidade da fundação. Esse é o objetivo da FACHESP, né, é o compromisso da sua governança para os participantes, com os participantes. Carla, foi um prazer te receber, entender melhor sobre a sua atividade aqui na FACHESP, sobre sua área. Então, nosso episódio termina por aqui. Esperamos que você tenha gostado e tenha tirado também suas dúvidas com relação a esses assuntos que tratamos aqui. Estamos disponíveis também para receber suas dúvidas específicas. A gente vai colocar aqui o e-mail disponível para te atender, que é o comunicação sem acento e sem cedilha, @fachesp.com.br. Nos sigam no Spotify, no Deezer e no YouTube. E até o próximo episódio.